Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, a Igreja Evangélica Independente de Campinas. Hoje, domingo 26 de abril, eu convido você a passar uns minutos conosco meditando na Palavra de Deus. Mas antes, vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de entrar no lar dos nossos irmãos por meio desse vídeo e rogar que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Pai, à medida que os dias vão se passando e aguardamos a Tua interferência, a Tua intervenção em tudo que está acontecendo na humanidade. Possamos conhecer qual é a Tua vontade para esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto que eu quero trazer esta manhã é um assunto que muitas vezes nós não gostamos de pensar muito. Alguns supersticiosos vão poder até falar que eu não penso sobre isso porque é capaz de atrair coisa ruim. Mas o assunto que eu quero tratar é sobre o que fazer quando as coisas não dão certo. Ninguém é imune ao sofrimento. Ele faz parte da vida e é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de coisa que vai nos incomodar. Algumas pessoas são poupadas do sofrimento na infância, juventude, mas quando chega a fase adulta, invariavelmente ele chega. Outros sofrem já desde quando nascem, passam a vida sofrendo, sequer experimenta um dia de tranquilidade. Na vida, nós não devemos tentar descobrir como evitar o sofrimento, mas como enfrentá-lo. Porque a maneira em que vamos enfrentar o sofrimento é que vai fazer a diferença na maneira que vamos reagir a ele. No sofrimento vamos revelar o nosso melhor ou o nosso pior. Nós revelamos o quanto conhecemos a Deus e quanto somos convencidos de que fato Deus está no controle de nossas vidas. Você já deve ter ouvido daquela pessoa que diz ter abandonado a Deus porque ele não o tratou da maneira que essa pessoa achava que deveria que Deus tratasse. Muitas vezes ouvimos dizer assim: eu abandonei a Deus porque Deus me decepcionou. Na hora que eu mais precisava, Deus me abandonou. É interessante que muitas vezes na vida cristã nós nos julgamos como crentes normais. Afinal, nós lemos a Bíblia, vamos à igreja, apoiamos a obra missionária, falamos de Cristo aos nossos amigos e apesar de que a nossa vida não seja talvez tão melhor assim do que poderíamos imaginar, ao comparar com outros irmãos, nós nos convencemos de que nós estamos indo bem, que nossa vida é realmente uma vida até que abençoada. Deus tem nos dado casa, família, carro, emprego. Ou você ainda não conquistou essas coisas porque você está começando a sua vida. Você terminou a faculdade, arrumou um bom emprego, está orando a Deus para que Deus possa mostrar uma pessoa com quem vai passar o resto da sua vida e tudo está em calmaria. Ou talvez você já é aquele irmão, aquela irmã que trabalharam durante a vida toda, investiram ao longo dos anos e agora está na hora de colher o fruto dos últimos 40 anos de vida trabalhada. Você se aposentou e agora você quer sombra e água fresca. Talvez você esteja pensando, não é isso mesmo que devemos esperar de Deus? Ter uma vida abençoada? Afinal, você é um bom crente e Deus só poderia te dar o melhor. Você ouve testemunho de pessoas que viram Deus prover numa situação de crise financeira. Você ouviu pessoas testemunhar sobre como Deus atuou na vida dela num momento de doença incurável. E você alega com tudo isso e pensa que é para isso mesmo que Deus existe. Ele está lá no céu para atender os seus filhos na hora da batalha. Mas e se nada disso acontecer? E se tudo que você planejou não deu certo? Seus sonhos, seus projetos,
suas aspirações. Elas são frustradas por uma realidade totalmente diferente de tudo aquilo que você havia imaginado. O que fazer se uma enfermidade interrompe um sonho? Quando a estabilidade financeira soterra seus planos? O que fazer quando a vida parece não ter mais sentido? E o suicídio parece ser a solução mais inteligente para o momento? Talvez você ache que eu esteja exagerando, que isso não passa na cabeça de um verdadeiro crente. Será? Nos últimos anos, quantas notícias nós temos recebido de pastores que tiraram a própria vida, esposa de pastores, filhos de pastores, não suportaram a pressão e tiraram a própria vida. Isso é muito triste. Quem sou eu para julgar a pessoa que chegou a esse ponto? Talvez você seja daquele que pensa que a depressão não vem na vida do crente, que ela só está em depressão por ou não ter fé ou por estar em pecado. Mas saiba que esse tipo de pensamento, geralmente ele decorre de uma pregação triunfalista, exagerada, onde se prega nos nossos dias que o crente ele não passa por esses tipos de dificuldades. E por conta disto, desse tipo de pregação, muitos crentes são levados à frustração e decepção, porque suas expectativas, seus sonhos foram frustrados. E nesse momento, vem a pergunta: onde está Deus que não está fazendo a sua parte? Aonde está Deus que não está fazendo nada para me ajudar? Tal pessoa esperava tudo em sua vida. Esperava que tudo desse certo. Ela se preparou para viver o melhor dos dias nesse mundo e a eternidade, na verdade, seria apenas o complemento do que ela experimentou aqui na Terra. Mas, de repente, algo acontece. Os duros golpes da vida são desferidos em sua direção. Os problemas surgem sem aviso prévio. O que fazer agora? O que fazer quando as coisas dão errado? Vamos ler Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Jó 42, versículo 1 ao versículo 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Jó, ele é o melhor exemplo de uma pessoa temente a Deus, de um homem fiel na sua devoção ao Senhor, cumpridor de suas tarefas religiosas, suas tarefas espirituais, e que de repente vê tudo desabar. Não é à toa que nós temos a expressão paciência de Jó. Ela é sempre lembrada nas horas de dificuldade. Enquanto Jó estava aqui na terra, trabalhando, cuidando dos seus filhos, lá no céu, Satanás tinha uma audiência com Deus. E ele acusava Jó de interesseiro, de que ele só era o que era porque Deus o estava abençoando. Como é mesmo que Satanás fala a respeito de Jó? Vamos ler lá, capítulo 1, versículos 9 e versículo 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Lá no capítulo 2, no versículo 6, Satanás volta à carga. Agora ele
pede para que a saúde de Jó seja atendida, versículo 6 do capítulo 2. Disse Jó, capítulo 2, versículo 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 2, versículo 5. Foi aí que as coisas desmoronaram na vida de Jó. Jó, ele é atingido nas 3 áreas mais sensíveis de uma pessoa: suas finanças, sua família e a própria saúde. Nós não vamos ler os textos, mas quem está acostumado com o texto de Jó sabe que ele primeiro perdeu o seu patrimônio, composto de rebanhos de jumentas, ovelhas, camelo. A coisa piorou quando soube que seus filhos, todos eles, haviam morrido. Por fim, como lemos aqui no capítulo 2, versículo 5, Jó, ele tem a sua saúde afetada. Qual foi a reação de Jó nesse momento? O que ele fez? Eu não sei quanto a você, mas eu não gostaria de estar na pele de Jó. Foi muita coisa numa tacada só. Aprendemos com Jó o que fazer quando as coisas dão errado. Sigamos os passos dele. Primeiramente, Jó buscou ao Senhor. Para muitos, esta é a última coisa que ela vai querer fazer, buscar a Deus. Muitos até gostam de ficar sofrendo, prostrado, expondo o seu lamento aos demais, comiserando-se. Ou seja, elas ficam chorando o leite derramado, dizendo: se Deus me amasse, por que eu estou sofrendo tudo isso? Se Deus me amasse, nada disso estaria acontecendo. E mais, se Deus é bom, e se Ele prometeu que daria tudo certo para mim, por que eu passo por tudo isso? Por que eu, Senhor? Por que eu? Por que eu, Deus? Deus, cadê o Senhor? Na vida de Jó, além de todos os tormentos, de perder seu patrimônio, seus filhos e a própria saúde, ainda surgiram aqueles amigos profundos conhecedores da palavra de Deus. Eles são PhD em tudologia teológica. Eles desferem um golpe fatal. Chegam para ele e dizem: ô irmão Jó, será que o que está acontecendo contigo não é o caso de rever a sua vida? Não tem nenhum pecado secreto aí escondido no qual Deus está trabalhando? Ainda tem aquele irmão que diz que isso é coisa do diabo, é coisa do capeta, então ele amarra em nome de Jesus. Jó, quando recebe dos seus amigos esses conselhos sobre olhar, sondar o coração, ver se não tem nenhum pecado oculto, Jó ele faz uma retrospectiva em sua vida e vê que tudo está em ordem, nada está de errado. E para piorar a vida do pobre Jó, sua esposa, a bênção do seu matrimônio, a mulher da sua mocidade, ela chega até ele e diz: o que adiantou ser um crente certinho? Olha o que está acontecendo com você. Por que você não abandona Deus? Amaldiçoa Deus e morra. Jó, porém, ao invés de dar ouvido aos seus amigos, à sua esposa, ele buscou a Deus. Jó sabia que era melhor falar com Deus do que dar ouvido aos amigos e à esposa. Que possamos aprender com Jó, mesmo que você não tenha a mínima disposição de conversar com Deus, é a Ele que você deve recorrer. Mesmo que você olhe para o céu e não vê as estrelas, fale com Deus. Persista, lute. A sua luta não é contra Deus, a sua luta é contra você mesmo. Lembre-se, Deus não está no céu, no seu santo trono, indiferente ao que acontece conosco. Deus permite o sofrimento para lembrarmos dele. Jó buscou a Deus e o encontrou.
Jó lembrou que Deus é soberano. Devemos lembrar, Deus é soberano. Como é difícil lembrarmos disso na hora do sofrimento, mas tenhamos certeza disso, Deus é soberano. O seu governo é sobre toda a terra. Vivemos uma sociedade onde Deus ele tem ficado de lado. O humanismo diz que Deus não existe, que Deus não tem mais vez em nossa geração. Sendo assim, Deus não governa sobre nós. Não bastasse isso, tem a corrente de crentes que acham que Deus é o seu faz tudo. É só pedir que Ele está ali para atendê-lo. Afinal, Deus está aí para isso mesmo, atender os nossos caprichos. Eu costumo dizer, é o fast gospel, né? O evangelho rápido, ali onde você pede, Deus atende. Mas quando as coisas saem do seu controle, quando as coisas dão errado, lembre-se, Deus é soberano, nada vem por acaso. Deus é todo-poderoso. Isaías 43:13 diz, agindo eu, quem impedirá? Vamos ler o versículo na íntegra. Isaías 43, versículo 13. 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é soberano sobre os poderosos da terra. A glória é toda dele. E ele não a dá a ninguém. Aí Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nabucodonosor aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Quando ele achou ser o grande Nabucodonosor, Deus literalmente o fez pastar na terra. Homens como Trump, Xi Jinping, Putin, George Soros, Bill Gates, os grandes homens do mundo das finanças, quem são eles diante do Rei soberano? Deus reina sobre a história, Deus reina sobre a sua vida. A história do mundo não é uma sucessão de acertos e erros do homem, mas o descortinar da vontade soberana de Deus. Talvez no momento não conseguimos entender isso, não enxergamos isso. Mas Deus é soberano. Deus é soberano até mesmo sobre Satanás. Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele só age se Deus assim permitir. Parece estranho, mas ele é servo de Deus. Lá em 1 Reis capítulo 22, depois você pode ler todo o capítulo na sua devoção, seu devocional, mas 1 Reis capítulo 22 mostra isto. Vamos ler apenas os versículos 19 ao 22. 1 Reis 22, 19 a 22. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita, à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E faze assim. O espírito mentiroso colocaria na boca dos profetas palavra de engano. Aqui o texto é de Josafá, quando ele está para lutar e quer conhecer o conselho de Deus. E os profetas, então, vão profetizar para ele. Lê o texto todo, mas o que eu quero destacar aqui é justamente isso. Deus liberou para que esse espírito enganador fosse lá e colocasse palavras mentirosas na boca dos profetas. O Satanás só age se Deus
permitir. Deus é soberano. Satanás agiu na vida de Jó porque Deus assim mandou. E o Espírito só agiria, aqui no caso de 1 Reis 22, ele só agiria porque Deus permitia agir assim. Deus é soberano na própria vida do homem. Jó sabia disso. Por isso ele pôde declarar no capítulo 13, versículo 15, ainda que me mate, nele esperarei. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Na hora da dificuldade, lembre-se disso. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Outra coisa que Jó pôde fazer é reconhecer a sua limitação. Sabendo que Deus é soberano, nós devemos reconhecer as nossas limitações. Nós não temos controle de nada das nossas vidas. As coisas que acontecem em nossas vidas não estão sob nosso controle. Nós podemos planejar, podemos organizar, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Não temos controle de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes Deus livra, às vezes Deus não livra. Os 3 amigos de Daniel sabiam bem disto. Por isso eles puderam dizer ao rei, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Lá em Daniel 3,17. Eles sabiam que seu querer era limitado. Eles dependiam de Deus. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Podemos reconhecer a nossa limitação e compreender como Deus trata cada uma de nossas necessidades? Olhando para trás na sua vida, você consegue ver a mão de Deus agindo em sua vida? Faça esse exercício. Jó compreendeu que era limitado. Ele não podia fazer muita coisa. Nós também não podemos fazer muita coisa. Dependemos de Deus. É lógico, nós trabalhamos, nós zelamos pela nossa saúde, nós cuidamos dos nossos interesses, mas no fim de tudo, quem comanda é Deus. Nós somos limitados, dependemos dele até para respirar. Jó, quando percebeu a sua limitação, o que Jó fez? Ele procurou conhecer mais a Deus. A experiência na vida do servo Jó foi para toda a sua vida. Ele pôde conhecer melhor a Deus. Ele foi capaz de dizer aqui, como nós lemos no capítulo 42, versículo 5, antes eu o conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando as coisas vão bem, parece tão inútil querer conhecer a Deus. Aliás, nem passa muito pela nossa cabeça. Quando as coisas estão indo tudo bem conosco, Deus ele parece ser tão útil quanto o arroz num rodízio de carne. Ou seja, está ali, mas você não precisa dele. Toda essa história de conhecer a Deus, se aproximar dele, isso foge da nossa percepção no dia a dia quando as coisas estão indo bem. Sim, você é crente, vai à igreja, canta, ora, mas parece que o seu conhecimento de Deus é um conhecimento superficial, porque está tudo indo bem na sua vida, não precisa. Como as pessoas costumam dizer, se melhorar, estraga. Você até ouve falar que Deus é maravilhoso, você diz amém, e está tudo está indo bem, mas aí de repente o tempo fecha, as nuvens escurecem, as coisas começam a dar errado. O que fazer nessa hora? O quanto você conhece de Deus para enfrentar esse momento?
Enquanto vivemos achando que Deus vive em função de nós, para nos proporcionar prazer e conforto, nós nunca iremos compreender a principal razão da vida, que é conhecer melhor a Deus. O sofrimento vem na vida do crente justamente para fazer o crente conhecer melhor a Deus, para que nós possamos reavaliar o modo como pensamos da vida, como nós pensamos a respeito dos valores, das prioridades da nossa vida. O autor C.S. Lewis é muito conhecido por seus livros, muitos conhecem as Crônicas de Nárnia, mas C.S. Lewis escreveu outros livros com muito mais profundidade teológica, mas C.S. Lewis ele disse algo nesse sentido. Ele disse assim, abre aspas, se Deus não é ouvido na voz tranquila do conforto, ele será ouvido no grito do sofrimento. Fecha as aspas. O sofrimento de Jó foi o meio usado por Deus para conceder a ele a experiência mais importante na vida de um crente, um conhecimento pessoal do próprio Deus. Como nós falamos no versículo 5, Jó conhecia Deus, eu ouvi falar, mas agora os olhos deles viram a Deus. Os meus olhos viram o Senhor. Nós conhecemos a Deus de ouvir falar, de cantar, de ler na palavra, mas quando passamos por uma situação de dificuldade, de sofrimento, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos melhor a Deus. Jó aprendeu que Deus pode todas as coisas em seus planos. Jó aprendeu que Deus pode todas as coisas e nenhum de seus planos poderão ser frustrados. É o versículo 2 do capítulo 42 aqui, que nós lemos nesta manhã. E isso levou Jó ao sexto passo, e nós também devemos ser levados a esse sexto passo quando as coisas não dão certo, quando as coisas começam a dar errado. Jó se arrependeu. Mas arrepender-se do quê? Se Jó sondou sua vida, não havia nada que pudesse denunciar algum ato de pecado. Afinal, a história de Jó só acontece porque Satanás acusa Jó. Deus fala, existe algum servo como o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele, um homem justo. Então, se Jó era um homem justo, do que ele tem que se arrepender? Qual que é o pecado de Jó? Jó de fato era um homem íntegro, era um homem justo, mas depois de ter contemplado a glória de Deus, ele reconheceu o quanto ele era pequeno e limitado. Embora sendo justo e fiel, ao conhecer a Deus, ao enxergar a Deus, a ver a Deus, ele soube que ninguém pode sentir-se justo diante da glória de Deus. Jó aprendeu que diante da santidade de Deus, ele era pecador e necessitava da misericórdia de Deus. Por isso ele se humilhou no pó e nas cinzas. Aqui Jó 42, versículo 6, ele fala isso, né? Ele se arrepende e se humilha no pó das cinzas. Jó 42, versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó sentiu-se imundo, assim como nós devemos nos sentir diante da santidade de Deus. Você é um crente certinho, bonitinho, faz todas as coisas que agradam a Deus, mas quando os seus olhos enxergam a Deus, você percebe o quanto você é imundo. Eu percebo o quanto eu sou pecador. E nós devemos nos arrepender diante do Senhor. Foi isso que Isaías, o profeta Isaías, fez. Foi dessa maneira que ele reagiu quando ele viu a glória de Deus lá em Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías contemplou a glória de Deus e ele clamou, né? Versículo 5 de Isaías 6. Então disse eu, ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós contemplamos a Deus, nós vemos o quão pequenos somos e quão pecadores nós somos. Se nem tudo está indo bem, não fique buscando um bode expiatório para lançar seu sofrimento nele. Faça como Jó. Busque de coração a Deus. Reconheça a soberania de Deus em sua vida. Reconheça que a soberania de Deus, ela é sábia, ela é perfeita para a sua vida. Reconheça a sua limitação diante de Deus. Esteja disposto a aprender na escola de Deus e arrependa-se, como Jó fez no pó e na cinza. Façamos um check-up de nossas vidas diante de Deus e que possamos arrepender dos nossos erros, do nosso orgulho santo. Depois disto, Deus ele restituiu Jó. Depois de toda a experiência amarga que Jó passou, Deus restituiu a sua vida. Tudo que ele tinha perdido. Jó foi curado, voltou a ser um homem rico, teve outros filhos, mas Jó não foi mais a mesma pessoa. Quando passamos por uma situação de dificuldade e contemplamos a Deus, nós não saímos dessa situação a mesma pessoa que entramos. Talvez você e eu, nós não vamos passar o extremo que Jó passou. Mas diante de qualquer situação em que as coisas não nos favorecerem, qual será a nossa reação? Como é que nós vamos agir? Vamos amaldiçoar Deus? Vamos dizer como muitos dizem por aí, se Deus se importasse comigo, nada disso estaria acontecendo? Por que eu tenho que passar por isso? E aí começamos a olhar, irmãos, olha aquele lá, aquele é pior do que eu, faz coisa pior do que eu, olha como ele está sendo abençoado. Não faça isso. Contemple a Deus, busque a Deus, arrependa-se e descanse na soberania de Deus. Saiba que Deus está trabalhando para o melhor em sua vida. E não se iluda, o melhor para a nossa vida não está nesse mundo. O melhor está no porvir. Caminhamos para esse lugar. Cada dia nós damos um passo em direção à eternidade com Deus. Que possamos nos consolar e nos confortar com a experiência do servo Jó. E que Deus possa nos ajudar e nos fortalecer nesse momento de dificuldade, nesse momento em que talvez muitos irmãos estão passando por necessidade, por não estarem trabalhando, dinheiro não está entrando. Busque a Deus. Contemple a Ele. E que você possa falar, e que eu possa falar, como Jó falou. Eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o viram. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te louvar pelo exemplo da vida de Jó. Um homem íntegro, mas que não foi poupado do sofrimento. Mas no sofrimento não pecou contra ti. Pelo contrário, confiou no Senhor. Que nós possamos confiar sempre no Senhor. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle da situação atual do mundo. Não está acontecendo por acaso. Essa pandemia, essa loucura que se tornou o mundo, não está acontecendo sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. O Senhor enviou isso. E nós, como crentes, podemos enxergar que uma das coisas que o Senhor deseja é que nós nos aproximemos mais de Ti. Queremos Te louvar porque os templos estão fechados, mas as casas estão abertas para louvar o Teu nome. E que a luz de Cristo possa brilhar em cada lar, de cada família. Abençoa-nos, ó Pai, que pedimos Teu Santo Espírito possa nos ensinar por meio da vida do Teu servo Jó. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.